Eduardo Bolsonaro diz que não volta ao Brasil e que sonha em colocar Moraes na cadeia. O Moraes faz questão de fazer o print, Josias, e colocar lá no despacho dele. O Alexandre de Moraes deixa muito claro, Fabiola, que utiliza a estratégia do Eduardo Bolsonaro contra ele próprio. Porque o Eduardo Bolsonaro, embora esteja nos Estados Unidos, ele faz questão de dizer que ainda é deputado federal, ele faz questão de dizer que não abre mão de exercer o seu mandato à distância. Portanto, ele se considera um deputado federal no exercício pleno das suas atribuições. O que fez dias atrás o Alexandre de Moraes? É assim? Então, envie-se o oficial de justiça para notificar o Eduardo Bolsonaro a apresentar a sua defesa no gabinete do deputado, na residência dele em São Paulo, na residência dele em Brasília. E assim foi feito. E o oficial de justiça enviou para o Supremo uma comunicação dizendo: olha, achei inútil essa peregrinação, porque o Eduardo Bolsonaro não está em nenhum desses ambientes. Agora nós estamos enxergando a utilidade da notificação ou da ordem que que o Alexandre de Moraes havia expedido, mandando oficiais de justiça aos domicílios e ao gabinete do Eduardo Bolsonaro. O objetivo dele é caracterizar a impossibilidade de notificar este personagem, que se diz ainda deputado federal, no exercício pleno do mandato. Né? Então, na distinção que o Alexandre de Moraes faz entre o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, está o objetivo dele de separar as coisas, porque, de fato, o Paulo de Figueiredo ele é réu no processo sobre o complô do golpe, e de todas as ações penais abertas, é a única que não avançou, porque o Estado brasileiro tem dificuldades para notificar o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Então, há necessidade de abrir um procedimento de cooperação internacional que envolve o Ministério da Justiça, envolve o Itamaraty, é coisa muito demorada. Diferente de você notificar um personagem que se considera ainda deputado federal e, na ausência dele, mandar publicar um edital e dar o personagem por notificado e abrir prazo para apresentação da defesa. Se não apresentar a defesa, ele vai, na sequência, nomear ou pedir à Defensoria Pública que indique um advogado para realizar a defesa do Eduardo Bolsonaro. E vai apressar dessa maneira, Fabiola, o encontro do Eduardo Bolsonaro com a sua sentença condenatória, com a sua inelegibilidade. Então, o Alexandre de Moraes, cada vez mais Xandão, ele expõe o Eduardo Bolsonaro à sua própria esperteza. Ele mostra que a esperteza, quando é muito grande, acaba engolindo o dono. E o Eduardo Bolsonaro está fornecendo ao Alexandre de Moraes as ferramentas para que ele apresse o processo, esse que envolve o crime de coação, essa denúncia que foi feita pela Procuradoria, que logo se converterá em ação penal e, na sequência, em condenação. Ou não, em determinar dessa maneira, né, de ser por edital, já que não estão conseguindo notificar o Eduardo Bolsonaro. Ele exagerou nesse despacho? Está perguntando para mim, Fabiola? Josias, eu falei o quê? Não falei, Josias? Perdão, porque sumiu aqui um pouco. Falhou. Falei para você, desculpa, Josias, para você. Não exagerou não, Fabiola, porque é isso, né? Se alguém tem residência fixa, se declara que essa é a sua residência. E o Eduardo Bolsonaro tem duas residências, uma funcional em Brasília e outra em São Paulo, o seu domicílio eleitoral. Se ele mantém o gabinete dele está aberto lá, inclusive com prejuízos para o erário. Nós, contribuintes, estamos pagando lá todas as despesas com os auxiliares do Eduardo Bolsonaro, os gastos do gabinete, eles estão mantidos. Então, não cabe ao Supremo, senão
notificar o personagem, ou mandar notificar, os endereços que são plausíveis. Ele está de passagem, em tese, pelos Estados Unidos. E o procedimento previsto no Código de Processo Penal é esse: notificou, não encontrou, faz a notificação por edital. Não apareceu o acusado, intimado a apresentar sua defesa. E tudo é um jogo é uma encenação, Fabiola, uma coreografia em que ninguém pode alegar desconhecimento. O Eduardo Bolsonaro está todos os dias aí nas redes sociais, nas entrevistas, dizendo que é perseguido pelo Alexandre de Moraes. Ele sabe o que está se passando com ele sabe que foi denunciado, ele sabe que logo será aberta a ação penal. Quando for intimado a prestar esclarecimentos, a apresentar sua defesa, não poderá alegar desconhecimento. Ah, não vi o edital. Isso ele não vai poder dizer, porque vai estar em tudo quanto é jornal, né? Então, faz bem o Alexandre de Moraes, porque nós estamos diante de uma pantomima. É uma farsa. Um parlamentar que abandonou o seu mandato para trair o país nos Estados Unidos, mas finge ainda ser deputado. Ora, se ele está fingindo ser deputado, nada mais razoável que o judiciário o intime no seu gabinete, na Câmara dos Deputados, no seu endereço funcional, no seu endereço eleitoral em Brasília, no seu domicílio eleitoral. Então, se é para injetar farsa no processo, vamos levar a farsa às últimas consequências. E o deputado Eduardo Bolsonaro não poderá alegar que não foi notificado. Então faz bem o ministro, Fabiola. E, na sequência, se ele não se apresenta, a Defensoria Pública existe para isso. Aliás, no caso do mensalão, não se pode alegar que a Defensoria não faz defesas eficazes. No caso do mensalão, tinha um sujeito lá todo enrolado e foi o primeiro absolvido naquele escândalo, defendido pela Defensoria. Um advogado que fez o seu trabalho de forma muito tenaz, conseguiu lá uma absolvição. Havia lá advogados remunerados, advogados das melhores bancas advocatícias do país, remunerados regiamente, e foi lá, humildemente, um doutor da Defensoria Pública e conseguiu a absolvição de um personagem, de um réu, no caso do mensalão. Então, o Eduardo Bolsonaro também terá os bons préstimos, se não nomear um advogado, terá os bons préstimos da Defensoria Pública, Fabíola. Faz bem o Alexandre de Moraes.